Bom dia, meu nome é Caticilene Pereira Santiago. Eu sou natural do município de Santana do Livramento, Rio Grande do Sul. Hoje vamos ouvir uma mensagem que o grande eu sou, o Espírito Santo de Deus Pai, falou e trouxe ao meu coração e com certeza estará também falando o coração de você. Vamos orar? Amado e bondoso Deus, eu me coloco em tua santa e bendita presença nesse instante, neste domingo santo e abençoado. O dia que nos dedicamos, que separamos para expressar publicamente a nossa fé, para louvarmos, engrandecermos o nome do grande eu sou, de Deus Emanuel, Jesus Cristo, homem de Deus Espírito Santo, para estarmos louvando, engrandecendo, agradecendo pela semana que passou, pelas bênçãos recebidas, e colocando a nova semana no altar do grande eu sou, pedindo força, fé, coragem, esperança e perseverança, domínio próprio e sabedoria. Em nome santo de Jesus Cristo amado, esteja nos redimindo dos nossos pecados e limpando nosso corpo, alma, mente e espírito, hoje, agora e para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu quero compartilhar uma mensagem que o Espírito Santo falou no meu coração, principalmente hoje pela parte da manhã. Eu quero fazer uma meditação em duas passagens muito conhecidas de quem já é cristão. A primeira é no livro de Mateus, o livro do Novo Testamento, Mateus 22, versículos do 34 ao 40, que fala sobre o maior mandamento. Então diz o seguinte: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, os escribas e fariseus sempre estavam procurando encurralar Jesus. Eles queriam ter um motivo para levar ele para os tribunais, para prenderem ele, para matarem ele. Então, eles queriam que Jesus Cristo desse esta abertura para ser o mal. E o que aconteceu? Eles não conseguiam. Então, eles resolveram perguntar para ele, como ele também era um grande estudioso, um grande perito da lei, Jesus Cristo, e o que acontece? Os judeus têm esse sistema, como se fosse um sistema de casta. Então, só quem é filho de escriba e fariseu é que pode estudar a Bíblia, é que pode estudar as leis e é que pode ser doutores e mestre, é que podem também ali estar junto com esse processo legislativo e executivo das leis. E Jesus Cristo tinha todo esse conhecimento e uma autoridade, e eles ficavam com raiva e com ciúmes disso, porque como é que Jesus Cristo tinha tanto conhecimento, tanto domínio sobre as escrituras e as leis? Aí o que aconteceu? Eles perguntaram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele queria saber, porque eles seguem as leis mosaicas. Existem algo que eu sempre friso: tem as leis mosaicas que Moisés instituiu, orientado com a permissão do grande eu sou para o povo judeu. Toda lei ela é criada, ela é instituída para regrar o quê? Regrar a conduta do indivíduo, dele com ele mesmo e convivência dentro do seu lar e na sociedade. Então, as leis foram criadas porque nós necessitamos de regras de convivência social. E o povo judeu teve todo esse arcabouço de lei instituída por Moisés. Só que o que acontece? Moisés instituiu leis. Então, Moisés é quem? Um homem. E o grande eu sou sabia disso e permitiu. O grande eu sou, o próprio Deus Pai, Criador de toda a nação de Israel, ele instituiu o quê? Mandamentos. Mandamento tem um peso muito maior do que uma lei. Uma lei, a pessoa ainda tem a liberdade de cumprir ou não, e se ela quebrar uma lei, ela tem um jeitinho de burlar a lei e conseguir sair ileso, sem ser punido pela sua culpa. Já os mandamentos do grande eu sou, não. Se o grande eu sou disser, não matarás, quem matar
mesmo que a pessoa tenha o maior poder aquisitivo que tiver. Se ele disser quem matou deverá ser executado, a pessoa será executada, sendo riquíssimo ou sendo pobre, porque é um mandamento. Então, com grande eu sou não brinca-se. É mandamentos e mandamentos, ele instituiu 10. E o que aconteceu? Jesus Cristo respondeu. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, ele ainda colocou como primeiro mandamento, o primeiro, que é o de origem, que dá a origem a tudo em nossa vida. Qual é o primeiro mandamento? Nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Deus Pai Criador, é Ele que tem que ser o superior em nossas vidas, em nosso amor, em nossa entrega. Tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. E o que Jesus Cristo ensinou? Depois, este é o primeiro e maior mandamento, amar a Deus. E o segundo, que é menor, que é inferior. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, o primeiro, o principal, o superior é Deus Pai. Devemos amar a Deus Pai com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. O segundo mandamento, que é parecido com esse, é inferior. E quem é que é semelhante ao Pai? O Filho. O Pai é superior, o Filho é inferior. Mas o que Jesus Cristo ensinou aqui? Ame o seu próximo como a si mesmo. Ele ainda está dando uma lição de humildade, nos ensinando que nós não somos superiores. Nós somos inferiores, temos um superior primeiro, principal, Deus Pai. E ainda está nos ensinando que o nosso próximo não é diferente da gente. Não importa se eu tenho riqueza, se eu tenho diplomas, ou se eu sou um miserável mendigo na rua, ou um reciclador. Aquele que a gente socialmente aprende que é inferior, ele é igual a gente. E ele deve ser amado assim como nós somos. E eu devo amá-lo assim como eu me amo. Porque Jesus Cristo ensinou isso. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, esse mandamento é inferior. Então, eu já não sou superiora. Mas em Jesus Cristo, pelo amor da graça dele, e tendo o primeiro mandamento sendo praticado na minha vida, eu tenho a liberdade e a autoridade da superioridade de Deus Pai na minha vida, por amor e graça. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, toda a lei mosaica é sustentada a partir desses dois mandamentos. E todos os profetas dependem desses mandamentos. Se eles não amarem a Deus Pai com todo o seu coração e com toda a sua alma, e não amarem o seu próximo como a si mesmo, eles não estarão sendo sustentados. Eles não terão o suporte e o apoio de Deus Pai, e nem de Jesus Cristo. Porque eles vão depender de uma força superior para sustentar eles na Terra enquanto seres humanos, e eles vão precisar do próximo deles para conseguirem vencerem na vida. Como dizem as pessoas no mundo secular, ninguém é uma ilha, ninguém consegue nada sozinho. E eu quero trazendo essa mensagem, dando essa abertura, mostrando que a partir disso, eu quero trazer hoje uma reflexão mais voltada para um público masculino. É como se eu fosse um homem falando para outros homens, um homem cristão, católico, falando para homens cristãos e católicos. Nós vivemos em uma sociedade e a Bíblia é um sistema patriarcal. É um sistema onde o homem é o centro, é o cabeça. É ele que determina e que governa dentro do seu lar. Assim é ensinado, são os ensinamentos cristãos, religiosos e católicos. E toda mulher que é cristã, que é católica e que é religiosa, ela sabe desses ensinamentos. E por amor e obediência a quem? A Deus Pai. Ela se submete e aceita com resignação e fé o seu papel dentro desse contexto familiar cristão, católico e religioso. E eu quero que os homens lembrem e pensem nisso, que eles devem amar a Deus Pai em primeiro lugar, com todo o seu coração e com toda a sua alma e entendimento. E Deus Pai é quem? É um Deus que ama, que protege e que sustenta. Deus, o Deus dos Hebreus, Jesus Cristo ensinou que é o dono do ouro, da prata, é o dono de tudo. Que é ele que dá força ao cansado, ele que renova as forças, ele que dá coragem, ele que traz o mantimento, que dá o sustento para os seus filhos.
ele dá a moradia, os vestimentos, ele dá tudo. Então, quem são os homens? Quem são os homens cristãos, católicos e religiosos que nós deveremos ter dentro dos nossos lares como chefe, como cabeça da família? Tem que ser um homem que trabalha, um homem que tem que ser um líder, um homem que tem que amar, um homem que tem que reconhecer que acima dele está Deus Pai, mas ele não é superior à sua esposa, porque quem é a sua esposa dentro de casa? Quem são os seus filhos? São o seu próximo. E se são o seu próximo, o que Jesus Cristo ensinou? Ame o seu próximo como a si mesmo. Se ele não amar a esposa, se ele não sustentar a esposa, se ele não amar os seus filhos e não sustentar os seus filhos, ele está dizendo que é superior. E aí ele está errando, está pecando. E aí ele não estará sendo sustentado por Deus Pai. Porque ele precisa do apoio da esposa e dos filhos para poder vencer como um líder e um chefe de família. Lá em Provérbios, só quero mencionar algumas passagens, que é um texto que é feminino e que todas as mulheres amam, que fala sobre a mulher exemplar, a mulher virtuosa. E Salomão ensinando isso para os seus filhos, como deveriam ser as características da mulher para eles contraírem matrimônio. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Então, um marido exemplar. Feliz a mulher que encontrar este homem, porque ele é mais valioso do que as pedras preciosas. Ela poderá confiar nele e nunca lhe faltará nada. Ela poderá confiar nele e nunca passará necessidade. Necessidade financeira, não vou dizer que não passarão, não terão um dia, por exemplo, ele não terá um dinheiro para comprar um perfume, uma roupa, mas o sustento diário para as prioridades dentro do lar, este homem conseguirá. Ele só lhe faz bem e nunca mal todos os dias da sua vida. O homem segundo o coração de Deus, pegando esse ensinamento feminino e passando para a vida do homem, se ele é cheio do poder de Deus, mas e do poder de entrega, de amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças e seu entendimento, e a sua esposa e filhos como a si mesmo, ele consegue fazer o bem para a sua esposa e não o mal. Ele não estará humilhando, depreciando ela, não estará agredindo fisicamente ou psicologicamente ou até emocionalmente. Ele trabalha com prazer, ele traz as provisões, o sustento para o seu lar quando diz que a mulher virtuosa ela faz o bem, nunca o mal todos os dias da sua vida, ela escolhe a lã e o linho com prazer, trabalha com as mãos. Ele é um homem que estará organizando as coisas em casa. Não estará sentado vendo que as coisas estão quebrando ou estão se estragando e ele estará olhando e dizendo, tem que arrumar a casa. Ele mesmo estará trabalhando com suas próprias mãos. O homem virtuoso, ele também, antes de clarear o dia, se levanta, prepara comida para todos da sua casa e dá tarefa aos seus servos. Ele já é um líder. Ele levanta delegando as funções. Ele avalia um campo e o compra com o que ganha, planta uma vinha. Ele é um homem que sabe negociar e sabe também fazer investimentos. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos. Ele trabalha com a força física. A mulher, ela é forte, mas a força feminina não é física. A força feminina da mulher está em ser um sustento, o apoio moral, psicológico, emocional, espiritual e moral do seu marido. A força física é dele. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. É um homem que sabe administrar as finanças, sabe conduzir as finanças também da casa, junto com a sua esposa. E não é aquele homem que hoje em dia a gente vê que tem homens modernos, que quando ainda chega à noite, olha para a esposa e diz que tem até dor de cabeça, vira para o lado e vai dormir. Nas suas mãos segura o fuso com os dedos, pega a roca, acolhe os necessitados, estende as mãos aos pobres. Ele ajuda os necessitados, os pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos se vestem. Então, são várias. Quem quiser dar uma olhadinha no Provérbios 31 e ver sobre a mulher virtuosa, um homem transfira esses ensinamentos para ele, como se fossem escritos para ele. E quando ele conseguir colocar em prática, a sua casa será bem-aventurada. Vamos orar? Amado Senhor Deus, eu coloco em tua presença todos os homens cristãos, católicos, religiosos e todos aqueles homens que querem ser uma bênção, sal da terra e luz do mundo dentro dos seus lares. Homens como homens virtuosos que estarão fazendo bem para a sua família e nunca o mal. Transforme-os em serenos, que tenham domínio próprio, longanimidade, que estejam pacientes, fiéis, leais, que eles estejam sempre prontos
a viverem a tua presença na terra e olharem para suas esposas enxergando a tua face, ó Deus dos Hebreus, Deus Jesus Cristo e Deus Espírito Santo. Em nome santo de Jesus Cristo amado. Amém. Que Deus nos abençoe.